Meus nobres irmãos, meus amigos, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando o nosso trabalho de divulgação dos ensinamentos desta doutrina fantástica dos Espíritos e ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos utilizar este instrumento para levar um pouco de luz, a luz do conhecimento, a tantos corações necessitados. Agradeço a todos por nos ouvir. O nosso estudo de hoje, uma vez que estamos nos aproximando do dia em que se comemora o chamado Dia dos Mortos, entre aspas, porque nós vamos ver que esse fenômeno da morte, ele não existe. A morte é uma ilusão. E nós precisamos tirar isso, esse medo que muita gente tem. Existem pessoas que só em falar de morte, ela se benze, né? Como se nunca tivesse passado por isso. E ela não tem a menor ideia de que inúmeras vezes já passou por esse fenômeno que é da natureza, faz parte. Mas nós vamos ver que morte, ela não existe. Ninguém morre. Ninguém. E se realmente existir mortos, somos nós. Nós somos os verdadeiros mortos. Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Foi de lá que viemos um dia e é para lá que nós vamos retornar. Então, meus amigos, precisamos tirar isso da nossa vida que termina se constituindo num medo infundado. Eu sempre falo aos nossos amigos, deveria existir uma disciplina nas escolas, nas faculdades, principalmente nas escolas, desde o jardim de infância, ensinando, familiarizando as crianças a respeito desse fenômeno, cada uma dentro da sua faixa etária, mas familiarizando a criança, o jovem, para que no dia em que algo se defrontar com alguma coisa desse tipo, ou familiar seu, ou mesmo na sua oportunidade, esse medo não ser tão grande. O que é o medo? O medo é você desconhecer. O medo é o desconhecimento. Gera medo. Você não conhece e aquilo te gera medo. Quando você conhece, o medo praticamente deixa de existir. Então, se a gente estudar a respeito desse fenômeno da morte, os espíritas estudam isso. E veja que os espíritas, eles têm uma visão completamente diferente de uma pessoa que não estuda, que não tem conhecimento, que não passou por isso, desse fenômeno da morte.
a morte não existe. Não é que nós espíritas, tenhamos aquela ideia de ir para um céu, para um paraíso. Não. Porque nós sabemos que, primeiro, céu não existe. Segundo, paraíso também não. Terceiro, inferno não existe. O que existem são planos de vibrações, uns melhores do que outros, de acordo com a evolução do espírito. E planos de vibração, uns piores do que outros, de acordo com a evolução do espírito. Então, esse fenômeno da morte, nós vamos estudar a respeito dele. Você não perdeu um familiar, um ente querido. Não diga, eu perdi meu pai, perdi meu... Não, você não perdeu ninguém. Porque no decorrer do nosso estudo aqui, nós vamos aprender que nós não somos donos de absolutamente nada. Nada é nosso. Nem a vida nos pertence. Nem esse corpo aqui é nosso. Nós não temos absolutamente nada, a não ser os dons, as virtudes que nós conquistamos. Esse patrimônio é nosso. Esse tesouro é nosso. No exame da morte, é uma mensagem pelo espírito Marco Prisco, psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco. Ele inicia assim: em favor de você mesmo, inclua diariamente entre as suas preocupações a meditação em torno do fenômeno da desencarnação. O exercício mental sobre esta ocorrência ser-lhe-á muito benéfico. Dessa forma, revista-se de equilíbrio para o retorno à vida espiritual que pode dar-se inesperadamente. Torne o problema familiar a você e aos que fazem parte do seu lar. Explique aos filhos sobre as responsabilidades decorrentes da indumentária física e viva psiquicamente arrumado. A parada fisiológica não interrompe as manifestações da vida nos centros espirituais. A morte biológica não significa desencarnação. Como a reencarnação tem início na fecundação e se alonga por meses e anos a fio, até que se fixem os núcleos espirituais na organização celular. Também a desencarnação, com a morte do corpo, apenas começa. Plasme ideias sobre o além-túmulo. Edifique tarefas além do dia a dia. Experimente o desapego a coisas, interesses e pessoas. Pense em termos de renúncia a bens e afetos. Dilate o amor além do seu jardim doméstico. Você não será poupado à desencarnação. Comece hoje, por isso mesmo, o programa de libertação, saindo de você mesmo, espalhando o otimismo, pacificando o espírito, harmonizando-se com os desafetos, corrigindo a vontade viciada, esquecendo mágoas, alentando a esperança de felicidade mais tarde. Viva na terra, mas não esqueça de que um dia a vida o requisitará para outras instâncias. E considere o ensino evangélico. Onde estiver
o teu tesouro, aí estará o teu coração. Marco Prisco. Então vejam bem, isso é dedicado àqueles irmãos que têm nessas comemorações do dia chamado Dia de Finados, que muitas pessoas vão aos cemitérios e muitas vão ali achando que o seu ente querido está por ali. Não faça isso, porque ele não está lá. Ele não está lá. E poderá até ser atraído por você lá, mas por causa do teu pensamento nele. Se ele não tiver condições de se isolar disso, porque se ele tiver condições, ele não vai com você a cemitério. Ele não está ali. Ali foi depositado restos mortais. O espírito está numa outra dimensão, na dimensão espiritual. Egoísmo, fonte de infelicidade do homem. Egoísmo. Por que o homem sofre com a desencarnação de um ente amado? Por uma razão muito simples e que muitos não atentaram para a gravidade deste problema. É que o ser humano é extremamente egoísta. Aqui está a chave de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto desespero. O homem não aceita que lhe tirem algo que ele tem certeza que lhe pertence e não descobriu ainda que isso não é verdade. Tudo para ele é meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Tudo é dele. E quando a lei resolve retirar, libertar um desses personagens, o homem não aceita. Mas como ele não tem poderes para impedir, só lhe resta chorar, lamentar, desesperar-se e perguntar: por quê? Observem este exemplo e ouçam com muita atenção. Você, homem ou mulher, cometeu um crime, foi julgado e condenado. Na mesma cela, colocaram uma outra pessoa na mesma situação. Cometeu um crime, foi julgado, condenado e preso. Na cela, só estavam os dois. E com a convivência diária durante anos, floresceu uma profunda e sincera amizade. Vocês se sentiam bem um ao lado do outro, mas em determinado dia o juiz concede liberdade ao seu companheiro. Eu lhe pergunto: você tem o direito de pedir ao seu companheiro que não vá, que fique com você na cela em nome da amizade entre os dois? Você tem esse direito?
É isso o que acontece conosco quando a lei eterna nos dá a carta de liberdade. Ninguém tem o direito de impedir a partida, a liberdade do ser que estava preso no corpo físico, mesmo porque não tem poderes para isso, por mais amor que lhe dedique. Por essa razão, não devemos nos apegar demasiadamente às pessoas ou coisas, porque nada neste mundo nos pertence, a não ser os dons espirituais que conquistamos. Esse é nosso tesouro. Cientes disso, no dia que tivermos que nos separar deles, não venhamos a sofrer tanto. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo nos alertou: vivam no mundo sem ser do mundo. Aprendamos de uma vez por todas: morte não existe. O seu ente querido que se ausentou foi fazer uma viagem para outra dimensão. Ele retornou para casa, para a verdadeira vida de onde veio um dia. Os verdadeiros mortos somos nós que aqui nos encontramos. Pois a verdadeira vida é a vida espiritual, e é para lá que todos nós iremos um dia. Quando aquele jovem chegou para Jesus e disse: Senhor, deixa que eu vá enterrar o meu pai, o mestre disse para ele: deixe que os mortos enterrem. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos alertou no seu Evangelho, registrado em Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. A parábola do homem rico que tinha muitos bens. Diz ele: minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus ao mesmo tempo disse a esse homem: insensato, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo, e para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e não é rico diante de Deus. Cheveros, Bordeaux, 1861, no Evangelho segundo o Espiritismo, registra: a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O desapego a bens materiais. Não se apegue a absolutamente nada. Não dedique tanta afeição, principalmente a bens materiais, porque um dia você vai ter que se separar deles e não vai levar para a vida espiritual
absolutamente nada de matéria. Tudo fica aqui. Nós somos usufrutuários. Nós utilizamos esses bens que a providência divina coloca à nossa disposição, mas não são nossos. Não são nossos. Então, quando você se apega demasiadamente a um lar, a uma casa, a uma chácara, a um sítio, a uma fazenda, a animais, a carros, lancha, apartamento, etc. Tudo que você conseguiu, você se apega àquilo ali dizendo, é meu. No dia que você desencarnar, você não vai sair de perto daquilo que você considera seu. Você vai se apegar àquilo ali mesmo depois da desencarnação. Lembrem-se da mensagem. Uma coisa é morrer, outra coisa é desencarnar. Existem pessoas que morrem, são levadas para o cemitério, são enterradas e o espírito fica dentro de casa ou retorna para dentro de casa, porque ali, naquele lugar, foi aonde ele deixou o tesouro dele. É difícil dele se separar da família, dos bens materiais. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, com aquela sabedoria crística que tinha e tem, ele sempre dizia: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Vivam no mundo, sem ser do mundo. Nós não somos daqui, estamos de passagem. Estamos fazendo um curso aqui nessa escola, mas vamos retornar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Lá é a nossa morada. Então, os seus entes queridos, pai, mãe, filhos, filhas, amigos, tal, você não perdeu, não. Eles estão te esperando no plano espiritual. Estão cuidando de você. E não é lá em cima, no céu, essas coisas, inferno, isso não existe. Eles estão nessa outra dimensão aqui, pertinho da gente, ó. Na realidade, não são os espíritos que vivem no nosso meio. Nós é que vivemos no meio deles. Eles estão cruzando conosco a cada instante. Todo instante, os espíritos estão cruzando conosco. Só que eles têm a capacidade de nos enxergar e nós não podemos. Porque se isso ocorresse na humanidade, todo mundo visse os espíritos, ia ser uma bagunça de uma maneira geral. Então existem aqueles que são chamados médiuns videntes, que podem ver os espíritos. São preparados para isso. Mas diante da quantidade de 7 bilhões e meio de espíritos, é muito pequena a quantidade de médiuns videntes. Não pode. Senão você ia perder. Os espíritos iam tocar o maior horror na face da terra. Então, meus amigos, o seu ente querido não morreu. Não diga para meu pai morreu. Não, seu pai não morreu, não. Sua mãe não morreu. Seu filho, sua filha não morreram. Ninguém morre. Não existe morte. Os mortos somos nós que estamos aqui. Eles são os verdadeiros vivos. Aquele que você pensa que morreu. Eles é que estão vivos, porque estão na verdadeira vida. Nós ainda estamos por aqui. Bem-aventurada, bendita
essa fabulosa lei da reencarnação. Nós vamos e voltamos, vamos e voltamos. Vamos à verdadeira vida e voltamos para a escola, no mundo material. Aprendendo sempre, até um dia que a gente não precisa mais voltar para cá. Até um dia. Mas enquanto isso, enquanto a Terra tiver uma virtude a nos ensinar, nós vamos voltar para cá para aprender. O homem encarnado, ao se envolver com as ilusões da matéria, adquire hábitos e vícios que contribuem para o esgotamento da sua capacidade de absorver o fluido cósmico universal e transformá-lo em fluido vital. Os vícios são de duas espécies ou de duas ordens. Existem os vícios materiais e os vícios morais, que, juntando tudo, pertencem ao espírito. Mas, para efeito de estudo, nós dividimos isso. Os vícios materiais que o espírito adquire, relacionados com o álcool, o fumo, tóxicos, jogos de azar, sexo desenfreado, sexo desregrado, etc. Esses constituem mais os principais vícios materiais. E os vícios morais? O orgulho, egoísmo, a ambição, a vaidade, maledicência, inveja, ciúme, ódio, cupidez, discórdia, mentira, luxúria, etc. No mundo espiritual, existem hospitais extremamente equipados e médicos altamente capacitados para tratar e curar qualquer tipo de vício material, seja ele qual for. Os vícios materiais têm cura no mundo espiritual. Tem cura. Mas lá, em lugar nenhum, em dimensão nenhuma, não existem hospitais nem médicos que curem vícios morais. Não existe cura. Nem existem hospitais. Nem existem médicos com remédio ou qualquer tipo de para curar vícios morais. Não existe. O doente moral vai ter aulas, vai ter livros, vai ter orientações como ele deve proceder, mas somente ele terá que conquistar condições para dominar e vencer o vício moral. Não existe tratamento no mundo espiritual para as doenças morais. Não existe. É coisa nossa. Nós é que vamos ter que combater esse inimigo que adquirimos há inúmeros milênios aí para trás. E ainda está em nós. Os vícios materiais, nós podemos nos livrar deles. Basta você querer deixar de beber, deixar de fumar, deixar de usar as drogas, etc. Tal. Regrar os teus instintos. Você pode fazer isso se você quiser. Com ajuda, às vezes, é claro. Agora, deixar de ser invejoso, egoísta, maldoso, ciumento, essas coisas são vícios morais, não tem remédio não. Você é que vai ter que
brigar e muito para dominar isso aí. E não vai ser numa encarnação que você vai conquistar isso. Não pense que você vai dizer, a partir de hoje eu não sou mais egoísta. Isso não existe. Está enraizado em nós. A raiz é profunda. Nós vamos precisar de tempo para arrancar isso. Esse inimigo que corrói cada um de nós por dentro. Eles estão vivos. Psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, do livro Caminhos de Volta, edição da GEM. Ainda quando não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quanto possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que viste partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres, através dos olhos fitos dos teus, não estão mortos. Entraram em nova dimensão de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinaram-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a facear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros, muitos, jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros, muitos, seguem-te ainda. Aqueles que se despediram de ti, depois de longa existência, abençoando-te a vida. Os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores. Os que levantaste para a luz da esperança, e aqueles outros que socorreste um dia, com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos da espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram à alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer. Sê a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra, a força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram, a luz para aqueles que lhes lastimam a ausência em recantos de sombra, ou o amparo em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora, porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje, no mais além,
te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque no futuro tê-los-ás a todos positivamente contigo, nas alegrias do novo despertar. Meus amigos, nesse dia 2 de novembro, em que se comemora o dia dos finados, chamados finados, é um clima geral de um certo sentimento de tristeza que está no ar nesse dia, como ocorre um clima de alegria nos festejos do Natal, nos festejos do Ano Novo. Relembre os entes queridos, os seus entes queridos que partiram para a verdadeira vida. Se você ainda sentir necessidade de chorar, movido pela saudade, chore. Mas que seja um choro controlado, um choro cheio de confiança, naquele desejo de que seu ente querido esteja bem, esteja feliz. Você pode orar por ele todos os dias na sua casa. Quando você ora por um espírito, dirige a ele uma prece, uma oração, dependendo da situação em que ele se encontre no plano espiritual, uma tela tipo televisão se forma na frente dele. E ele sabe. Ele sabe que é você que está orando por ele. Ele sabe. Então, lembre-se, dirija a ele os seus sentimentos de paz, de luz, que ele seja feliz, que ele continue trabalhando, estudando, e que se, dependendo da situação dele lá, se ele puder lhe auxiliar, tenha absoluta certeza que ele vai ajudar você nessa caminhada aqui na Terra. Os nossos amigos espirituais trabalham assim. Eles se sentem bem quando eles podem auxiliar um ente que está encarnado. Isso é uma satisfação muito grande para eles. Não se lembre do seu ente amado com desespero. Não pergunte a Deus por quê. Por que meu filho? Por que meu pai? Por que minha mãe? Por que meus irmãos? Não pergunte não. Deus não tem que lhe dar satisfação ou nos dar satisfações. Deus não tem porquê. São leis da natureza. Todos nós iremos passar por isso. Por isso que eu falei no início. O estudo a respeito desse fenômeno biológico da morte deveria ser instalado nas escolas desde o tempinho lá da infância, para colocar na mente das crianças, fazer com que todo mundo perdesse o medo, porque não existe na vida de um homem momento mais feliz do que o momento da sua passagem para a verdadeira vida. Não tem coisa mais linda na vida de um ser humano do que esse momento do que nós conhecemos por morte. Desde que você esteja com a sua consciência tranquila de que fez o bem, semeou o bem, ajudou, que nunca fez mal a ninguém, nunca tirou a vida de ninguém, que etc, etc, etc. Coisas boas de acordo com a lei. Você está com sua consciência tranquila de um bom pai, de um bom homem, de um bom esposo, de um bom irmão, de um ser humano digno. Se você estiver assim, que a morte seja bem-vinda. Agora, se você estiver com a consciência pesada,
aí a coisa muda de figura, porque ela não vai ser tão boa assim não. Tal vida, tal morte. Quer morrer bem? Viva bem. Eu peço ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima que seja um farol, que ela seja um farol a iluminar o coração de cada um de vocês. Sejam felizes, aproveitem esses ensinamentos e que aquele anjo querido de Nazaré estenda sua mão gloriosa na direção de cada um de vocês, lhes transmitindo luz, paz, esperança. Não esqueçam jamais, nós somos luz. Viemos da luz e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Que nosso Senhor Jesus Cristo brilhe no coração de cada um. Sejam felizes e muito obrigado. Graças a Deus.